para além de agenda, por vezes onde demanda uma companhia, o Observatório of Our Food vem também com a proposta de uma agenda justamente setorial. E aqui iremos Gil, Juliana e eu apresentar em nome da rede essa primeira iniciativa do Observatório, que é o lançamento da plataforma All for Food, trazendo, então, em primeira mão o ranking da indústria de alimentos e um clipping sobre que a gente conseguiu compilar de um primeiro esforço de estruturar casos de sucesso, justamente que é nessa perspectiva que hoje estamos aqui reunidos, um olhar sobre a mudança na prática. E aqui, Kelly, e demais colegas, ao querer passar a palavra para minha querida amiga e parceira, professora Juliana Santini, um gancho com a sua fala anterior, Kelly, essa motivação, né, desse estudo All for Food, do ranking e do mapeamento, vindo, então, com um desdobramento direto do nosso grande encontro, ISB All for Food, aonde a gente percebeu que, além, né, como você tão bem colocava, e os casos suecos que hoje a gente conversou aqui, sinalizam a importância da quantificação e da colaboração, a gente tem ainda outras oportunidades, como de comunicação e de organização de informações inspiradoras nesse caminho. É um rápido spoiler aqui, porque na sequência a gente vai detalhar como que isso de fato acontece, que vai estar daqui a pouco, nos próximos dias, disponibilizados no nosso site. Então, em breve, tudo que a gente está conversando aqui, ao acessar o nosso site allforfood.com.br, vai ter uma área destinada ali ao ranking e ao mapeamento. Ranking, que agora eu deixo com a palavra a professora Juliana Santini para contar um pouco mais como isso aconteceu e o que a gente tem de novidades nesse sentido. Gil, por favor. Bom dia a todos. Por favor, passe o slide, Vi. Então, bom dia a todos. Eu sou a Juliana Santini. É um prazer estar com vocês aqui nesse encontro. Agradecer a Kelly, ao ISB e também parabenizar todos vocês pesquisadores da Innovation Weeks por esse forte trabalho que vem sendo realizado já há muito tempo na Suécia e que traz experiências para nós no Brasil. Como a professora Vivian comentou, uma das ações feitas por pesquisadores no âmbito aqui de universidades no Brasil e que envolve, inclusive, estudantes de doutorado, mestrado e também nós, docentes, é um mapeamento no sentido de visualizar o que a indústria de alimentos no Brasil também tem realizado por ações em relação a perdas e desperdícios de alimentos. Então, por favor, Vivian. Eu vou explicar para vocês, principalmente, qual foi a metodologia que nós usamos durante todo este nosso ano aqui, 2021, né, o qual reuniu aí 5 professores, mais 2, 3 estudantes de doutorado. Então, a metodologia ela é bem importante para explicar onde que nós chegamos. Nós nos pautamos a partir do ranking Valor Econômico das 1.000 maiores empresas em termos de faturamento, publicado no Brasil, mais a revista Exame, que traz as 400 maiores empresas do agronegócio. A partir destas empresas, das maiores, nós buscamos selecionar as 20 primeiras. Por que 20? Porque, por sendo um primeiro estudo, nós tínhamos que pautar minimamente um número menor para poder aprofundar um pouco mais na pesquisa. E empresas que são principalmente de processamento em alimento e bebidas no Brasil, e algumas delas com integração vertical, no sentido da produção agropecuária e também processamento. Num próximo passo, nós também buscamos se essas empresas tinham relatórios públicos disponíveis, pelos quais nós teríamos que nos pautar para fazer a análise. Mas nem todas elas tinham relatórios públicos, abertos. Então, por isso que nós nos ativemos à análise de 15 empresas, as 15 maiores empresas, né, as que estão no topo desse ranqueamento, tanto pelo valor econômico 1.000 maiores empresas e pelo revista Exame 400 maiores. Então, por favor,
Bom, e a partir disso, nós fomos aprofundando no método de investigação teórica, em que nós nos baseamos muito nos próprios conceitos que a FAO, ONU, nos traz a respeito de perdas e desperdícios de alimentos. E também, uma vez que a própria FAO, ONU, nos traz na implicação que a produção de alimentos e possíveis perdas elas trazem ao meio ambiente, e também nos recursos água e energia, é que nós também casamos essa literatura da FAO-ONU com a abordagem relacionada a Eco-Innovation ou Green Innovation. A partir disto, nós pudemos analisar e desenvolver 8 indicadores, então, passíveis para analisar perdas e desperdícios no Brasil, com seus respectivos subindicadores. Pensamos e fizemos uma atribuição dos pesos e ponderação para esses indicadores. E o próximo passo foi, então, a avaliação de cada ação por empresa, sendo realizada pelos especialistas, nós docentes e também envolvendo os pesquisadores de doutorado, e também usando uma escala Likert de avaliação dessas ações por cada empresa, que eu vou explicar daqui a pouco. Tivemos muitas discussões para validação, e isso culminou, então, nesse possível ranking ou visualização dessas empresas que mais têm praticado ações tentando evitar perdas e desperdícios no setor. E isso se materializa, em primeira mão, na apresentação de hoje e nessa plataforma em internet que logo nós vamos disponibilizar. Bem, aqui nós agregamos nossos 8 principais indicadores, que eles derivam, então, de toda essa revisão de literatura. O primeiro deles relacionados a políticas, então, políticas que envolvem desde parcerias com fornecedores, em matérias-primas relacionadas à embalagem, substituição de fornecedores, gestões de estoque, monitoramento de ciclo de vida útil, treinamento de funcionários. Um indicador de inovação voltado a processos e produtos realmente para se evitar perdas e desperdícios, se há realmente uma mensuração de PDAs, no sentido de se há uma metodologia ou uma existência de metas claras, quais são as parcerias, enfim, realizadas no sentido amplo por essas empresas, inclusive parcerias institucionais com startups, grupos da indústria voltadas a PDAs. Um quinto indicador de comunicação, então, como que está o nível comunicacional também com seus fornecedores ou clientes relacionado a como até mesmo você melhor manusear esse alimento, se tem essa informação em embalagem, ou como reciclar essa embalagem. Um sexto indicador de ações preventivas e corretivas, principalmente relacionadas ao meio ambiente. E o sétimo, 8 indicador, também mais focado na questão dos recursos naturais, que é o impacto da produção de alimentos e bebidas no tocante à energia e ao recurso água. Posteriormente, nós nos pautamos a análise de cada empresa. Então, isso foi feito para os anos de 2018 a 2020, levando em consideração que 2018 e 2019 ele serviu como um parâmetro para nós da evolução, e o ranking que nós apresentamos hoje, ele se baseia mais ao ano de 2020. Tudo isso foi feito por especialista e usamos também uma escala Likert. Em que sentido? Tomando sempre um relatório público de cada empresa sendo identificado e se tinha esses subindicadores em cada um desses relatórios e fizemos análises comparativas. A escala Likert que foi usada se refere a 2 fatores, 1 ponto e 2 pontos. Se a empresa tinha ou faz ou declara uma ação mais direta a PDAs, atribuição de 2 pontos, ou se ela não trazia, ela faz uma ação, mas ela não é tão declarada ou relacionada a PDA, atribuindo-se a 1 ponto. Lembrando que uma empresa ela poderia ter mais de uma ação em cada subindicador, pontuando mais de uma vez. Vivian, o cálculo em si, como que ele foi realizado? Nós tivemos peso 3 para 5 dos indicadores, então são indicadores que têm uma relação mais direta com perdas e desperdícios de alimentos, e peso 1 para indicadores relacionados mais ao enfoque de meio ambiente ou água e energia.
Para cada indicador, nós fizemos uma somatória das notas de todos os subindicadores por empresa. Posteriormente, nós trabalhamos com uma base 100, trabalhando a nota individual de cada indicador, daquela empresa que tinha uma nota mais alta numa base 100, por empresa, por indicador, e todas as demais notas foram ajustadas. A partir disto, nós fizemos uma ponderação das notas por indicador, por peso 3 ou 1, realizando uma média ponderada e alcançando, sim, esse nosso ranqueamento, que eu vou mostrar agora, que a gente vai apresentar agora. Essa já é uma vertente que estará na nossa plataforma, em que nós teremos as empresas, uma média. Se vocês notem na primeira linha, sinais, símbolos, justamente do que são esses indicadores, as políticas, inovação, mensuração, parcerias, o meio ambiente, comunicação, recurso água e a recurso energia. E agora, Vivian, por favor. Então, a gente apresenta esse ranqueamento a partir do que a gente analisou dos relatórios dessas empresas. Então, esse ranqueamento em que nós temos, em primeiro momento, a Unilever, depois a JBS, Bunge, ADM, BR Foods, Ambev, Marfrig, M. Dias Branco, Mondelez, Nestlé, a FEMSA, PepsiCo, Minerva, Cargill e Ilha Delfos. Lembrando que dessas nós temos também 5 empresas brasileiras, né, sendo JBS, BR Foods, Marfrig, Minerva e a M. Dias Branco. Então, notem que aqui nós temos aí a média que varia de 72,27 a 9,66. Mas, Gil, uma empresa que tem uma média muito baixa é porque ela não faz nada? Não necessariamente. Talvez ela esteja fazendo em um indicador que tem um peso menor, num indicador que tem um peso menos relacionado a perdas e desperdícios diretamente a alimento. É nesse sentido. Vivian, por favor. Em relação a políticas, o que a gente pode notar? Então, vou trazer aqui algumas características rápidas do que a gente notou nesses relatórios, tá? Principalmente alteração com fornecedor, para mudança de matéria-prima, sempre nessa vertente, para ter uma característica mais eco-inovadora, porque quando a gente pensa numa embalagem mais apropriada, ou até mesmo caixas com itens embalados separadamente, isso pode trazer um acondicionamento melhor, uma característica melhor de uso do produto, evitando-se também esse desperdício. Treinamentos com produtores, muitos treinamentos com produtores, então isso é sempre favorável nessa cadeia de suprimento para a prática agrícola sustentável. Então, pensando em mercados hoje internacionais que cada vez mais estão ligados à sustentabilidade, vide a COP26, isso evita você produzir e ter problemas, inclusive, no mercado internacional, e como consequência, uma relação também direta com PDAs. Uma gestão de estoques com o uso de tecnologias de informação também para gerenciar essas informações e aumentar a eficiência. No segundo indicador, por favor, Vivian, em termos de inovações e produtos e processos, notamos também ações de economia circular, na redução das embalagens para se evitar esse desperdício também das embalagens e aumento do volume do lixo. Então, diminuindo também o consumo de materiais e aumentar o grau de proteção do produto. Matérias-primas alternativas também para manter estabilidade e a segurança do produto. No Brasil, também um movimento de cooperativas de catadores, no sentido de se recuperar as embalagens pós-consumo. Algum também movimento de fortalecimento de cultura das empresas para reduzir a ociosidade fabril e minimizar as perdas. No terceiro indicador, na metodologia quantitativa ou até na mensuração dessas perdas ou metas, nós notamos, a exemplo da Unilever, mas essa é uma prática mais específica ao mercado europeu, na fábrica europeia, que é o uso de equipamentos como câmera e balança em containers de lixo para registrar a comida jogada fora. Ou até mesmo o exemplo da Nestlé, com meta 2030, para reduzir perdas e desperdícios de alimentos, ou até mesmo da Unilever, para reduzir a zero o desperdícios de alimentos em operações diretas. No quarto indicador, as parcerias mais amplas, visando essas reduções, a gente nota também com organizações sem fins lucrativas e governamentais para a doação de alimentos.
Então, é exemplo das empresas PepsiCo, M. Dias Branco, JBS, BR Foods. No outro indicador, por favor, Vivian. Eu trouxe aqui exemplos dos indicadores de pesos maiores, até porque a gente não teria tempo de aprofundar, e aqui eu trago para vocês, então, algumas questões, elementos principais que nós observamos. Primeiro, esses relatórios, é difícil você notar o que a empresa tem feito em si de modo direto para PDAs. Então, elas têm feito ações, mas elas talvez não tenham esse olhar no relatório. Hoje tem uma preocupação muito forte para as questões do meio ambiente, a sustentabilidade na água, tanto que os indicadores de meio ambiente, água e, em terceiro, políticas de PDAs, é que eles tiveram maior número de pontuação a partir da leitura desses relatórios. Então, talvez as empresas estejam fazendo sim, mas isso teria que se tornar também mais claro nesses relatórios globais e principalmente o que tem sido feito em cada país. Legal também citar que dessas 15 primeiras maiores que nós avaliamos, tinham também 5 organizações brasileiras que vêm realizando ações, né? Inclusive empresas de produção agropecuária e outras. Ok, mais um. E a Vivian, então, agora... Então, essa foi uma primeira etapa nossa da prospecção de pesquisa, que envolveu realmente o que tem sido feito nessa indústria no Brasil, mas lembrando que a gente partiu de relatórios internacionais, mas a gente notou alguma outra ação que também tem sido feita para fábricas no Brasil. E agora a Vivian vai falar um pouquinho de uma segunda etapa, feita também por um conjunto de pesquisadores, que envolveu um mapeamento de cases, estudos de caso de sucesso em PDAs no Brasil. Obrigada. Fantástico, Gil. Muito obrigada, Gil. Vocês me escutam bem? Sim, Vivian. Perfeito, obrigada. Dando continuidade, então, vou tentar, em próximos 5 minutos, fazer um overview dessa segunda ação complementar, como a Juliana colocava, que compõe a plataforma. Então, a Gil, representando aqui a equipe, dando um abraço a cada um dos alunos e alunos que participaram com a gente, que daqui a pouco vai ter um slide especial para eles, para cada um, inclusive equipe de marketing, TI e de pesquisa. A intenção nossa, a inspiração foi, representando uma primeira ação setorial do Observatório All for Food, estimular, como a Gil colocava, reflexões e ações governamentais, organizacionais, sobre melhores práticas, mas também um dos principais resultados do ranking é justamente sobre melhor comunicação sobre o que já está sendo feito. E aí, falando de comunicação, durante o processo de desenvolvimento do ranking, a gente identificou um gap que nos levou, então, à segunda ação, que aqui eu tomo a liberdade de apresentar em nome da coordenadora dessa ação, que é a professora Rúbia, da Universidade de Brasília, e o grupo Propaga, da UNB, onde a gente percebeu justamente a oportunidade de gerar no ecossistema um ambiente onde a gente compartilharia informações de casos de sucessos, ou como aqui no evento hoje a gente está pensando em iniciativas que já estão mudando a prática. Esse mapeamento, a nossa intenção, então, é que ele esteja disponibilizado nos próximos dias no nosso site, e a gente entende que são primeiras ações, embora um número importante, significativo, 80 ações mapeadas no Brasil, partindo de uma metodologia pautada em dados secundários, também públicos, stalkeando, como a galera gosta de falar, juventude, a gente aprende sempre, insights de associações setoriais, de plataformas de startups, grupos de pesquisa, e nos permitiu, então, dar esse pé de contribuição que a gente imagina um lugar no Brasil onde a gente consiga reunir os casos. E como que isso vai funcionar? No nosso site, dentro da plataforma, ao clicar em mapeamento, o internauta, a pessoa interessada, vai poder navegar de uma forma dinâmica, tal qual o ranking, em busca dessas iniciativas. E vai poder, desde escolhendo aqui um link da cadeia de valor, porque, a princípio, essas iniciativas foram assim classificadas, mas também por meio de filtros, podendo identificar todos os nomes das iniciativas,
curiosamente clicando em cada uma delas. Enfim, a ideia é que seja dinâmica e sob o critério da pessoa que nos dê a alegria de navegar e conhecer o trabalho, em que aqui, por função do tempo, eu vou passar muito rapidamente, mas a gente também procurou, e essa apresentação vai ficar disponibilizada, a gente procurou trazer casos para além dos quais, no evento desde semana passada e hoje, a gente já está discutindo, mas em que todos eles estão na nossa plataforma, desde que, claro, contemplando o Brasil. Bom, então, por exemplo, ao clicar no elo inicial, a origem, né, a produção agrícola e colheita, entre outros casos, a gente traz aqui a Embrapa, importante ator aqui, parceiro do clube, com esse caso incrível do copo medidor, onde permite aí a coleta de grãos e essa mensuração sem interromper a operação. Um segundo caso, Paraíso Verde, que por meio do processamento combate PDA, no caso específico de abacates. Uma terceira iniciativa, muito rápido, para ficar um gostinho também de em breve vocês poderem conhecer o trabalho e daqui a pouco a gente vai anunciar também, nos ajudarem em a gente manter viva essa plataforma, alimentando com novos casos. Mas aqui, no elo ainda agrícola, uma terceira iniciativa, dentre tantas, da Up Campo, de um software de gestão para minimizar as perdas em lavoura. Puxa, não, mas eu queria dar uma olhada em armazenamento. Bom, o que a gente tem lá? Alguns casos, aqui, inclusive, a Gil já destacava 2 empresas que estão no ranking com iniciativas importantes de PDA, dentre todas as demais. Mas o que eu quero dizer nessa observação? Nos casos, no mapeamento, a gente entende que vai ser uma comunicação direta com o ranking. Então, as iniciativas, as ações na prática de combate a essa questão, também mapeadas, como aqui a Ambev e um caso de sucesso em frota compartilhada ou logística compartilhada. Aqui, uma outra iniciativa também de monitoramento de estoques, mas olha que interessante, de materiais, de insumos agrícolas, como milho, soja e açúcar. E uma terceira iniciativa em armazenamento e transporte, a startup Infinity, que foi, inclusive, o que a gente acredita, fruto ou vencedora de uma conexão direta de uma empresa com um hub de inovação, que é a Food Tech Hub Brasil. Para além, outras ações como processamento, então, o internauta, os colegas, a gente tem lá todo um clipe de iniciativas, aqui destacando a VG Resíduos, que procura conectar empresas para que possam, do que seria perdido, comercializar e assim diminuir o problema. A Green Mower, startup também de Belo Horizonte, e transformando o bagaço de malte numa farinha rica nutricionalmente. Um próximo, de novo, dessa conexão, aqui uma ação da BRF com uma empresa no projeto ECO. E olha aqui, a gente falava da importância de comunicação. Essa iniciativa mapeada na nossa plataforma se destina justamente a isso, a fomentar, por meio de jornadas virtuais, o aumento da conscientização. Por fim, distribuição. Por fim, mas não menos importante, distribuição. Aqui, o Restin, e muito em conexão a que as colegas suecas colocavam, então, uma plataforma intermediada para a venda entre varejistas, diminuindo o PDA por meio dessa conexão do que seria destacado com clientes interessados por uma alimentação saudável a um preço mais convidativo. Comida invisível, que vem, inclusive, inspirada de ações europeias, e aqui no Brasil ela é certificada pela FAO e ONU, e se propõe, se define como um hub de soluções, trazendo, olha que importante, métricas e indicadores. E nos meus 5 minutos que eu havia me prometido aqui, o consumo. Então, ao clicar em consumo, entre outras opções, outras soluções mapeadas, a Food Finder, uma startup também, de novo para conectar e diminuir PDA por essa ponte, e a Fruta Imperfeita, um delivery de cestas de frutas e legumes que estariam fora do padrão. Por fim, Xepa, por fim, igualmente gigante, das 80 iniciativas, aqui um rápido recorte de casos que a gente espera que desse compilado a gente seguir. Então, procurando aqui terminar, o que a gente apresentou aqui, professora Juliana e eu representando a rede of our Food? É um passo
muito significativo para a gente, que a gente espera que possa contribuir ao ecossistema nessa perspectiva de combate à PDA, onde a gente nasce, essa ação nasce da parceria, do encontro com o ISB e com o clube, onde queridos colegas de tanto renome nos inspiraram e nos ajudaram muito. Inclusive, na metodologia que a Gil apresentou, no mapeamento, eu queria agradecer em nome da equipe, na banca de experts, a gente teve uma sessão com experts do clube nos ajudando a validar a metodologia que hoje a gente apresenta aqui no ranking. Que, então, nasce hoje. Então, em torno de março de 2021, veio a oportunidade. Hoje, novembro de 2021, a gente lança o estudo. Em breve, ao clicar no nosso site, vai estar a plataforma, o ranking e o mapeamento. E a gente espera, não é, Kelly, que essa agenda e demais colegas seja frutífera. Ou seja, quem sabe ano que vem, na Innovation Weeks de 2022, a gente consiga trazer o ranking 2022 e mais, lançar uma premiação, ou seja, as empresas do mapeamento sendo premiadas de alguma forma aí com destaque sobre as ações. Mas, sobretudo, a gente espera dessa ação com o ISB, na agenda do All for Food, a gente dá continuidade a essa agenda, então, que o mapeamento, mais do que nós, pesquisadores, buscarmos informações, a gente vai lançar no começo do ano que vem a oportunidade de um survey na perspectiva de Open Innovation, então, aberto ao ecossistema para que os stakeholders possam preencher a nossa base e, assim, a gente retroalimentar o mapeamento, procurando estimular novas colaborações e procurando estimular novas ações no combate à PDA. E por meio do ranking, que também continua anualmente, sobretudo, um convite para as instituições se permitirem a divulgarem melhor as suas ações tão importantes já no combate à PDA, e se não, começarem a pensar e se organizarem em ações concretas corporativas nessa direção. Kelly, prometo que estou terminando, mas eu preciso antes, aqui, em nome da Gil e no meu, saudar a querida equipe, num agradecimento aqui, também somos professores coordenadores, que junto com a Gil e a mim, professor Fausto Maquiche, da Federal de Minas Gerais, professor Jessuir Pigato, da Unesp Campus Tupã, junto com a Gil, e a professora Rúbia Rinaldi, da UNB, do Grupo Propaga. E aqui, a equipe incrível de pesquisa, Marina, Nicole, Suzana e a Tati, juntamente com a equipe Jovens Talentos, que já somam essa perspectiva, são alunos de graduação e tornaram possível a plataforma. Então, agradecimento à equipe de TI da Federal da Paraíba e o nosso agradecimento ao professor Alisson e juntamente à equipe de marketing pela comunicação, enfim. Então, em tom de emoção e de agradecimento, Kelly, aqui nossos e-mails e na expectativa que, além da agenda, a nossa conversa só comece e cada vez mais se potencialize, cresça e a gente possa impactar e continuar aprendendo com vocês. Muito obrigada.